Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos desenhar essa pecinha, tá? É como se fosse um mancal. Essa peça eu peguei de um livro, tá? De desenho. E fiz algumas modificações, né? Na verdade foram duas modificações. Uma é esse furo aqui, tá? Esse furo aqui eu fiz ele com perfil para encaixar um parafuso onde a sua cabeça é cônica, né? Então aqui é um escariado, então vai entrar um parafuso aqui escariado, né? Então é um parafuso provavelmente Allen ou fenda, tá? E ele tem esse perfil à cabeça. Então nós vamos usar o assistente de perfuração para já dar esse perfil aqui, tá? Para não ficar fazendo o cônico, depois o corpo, o assistente de perfuração já faz tudo isso, tá? Então vamos aproveitar para usar esse comando novo, tá? Aula que vem, né, vamos continuar nesse comando, né, assistente de perfuração, mas não para perfurar, e sim para fazer a rosca, fazer um parafuso, tá? E o outro comando, tá? Que eu introduzi aqui nessa aula, tá? Eu fiz a modificação de desenho, fazer essa nervura aqui, ó. Essa nervura de 10 milímetros de espessura, tá? E nós vamos usar o assistente de nervura, tá? Para fazer uma nervura. Somente superfícies curvas, que é mais difícil, né? E geralmente dá erro. Aí nós vamos analisar se vai dar erro ou não, o porquê. Tá? Então, esses dois comandos que são novos. Os restantes já são usados, né? Quem assistiu os outros vídeos anteriores já sabe que esses comandos já são conhecidos, já sabe como usar, tá? Então vamos lá. Então vamos começar fazendo esse perfil aqui, ó, da peça, tá? Esse perfil aqui, tá? Então a minha peça tem 250 com mais 25, com mais 25, 300. Então eu tenho comprimento de 300, tá? Então eu vou desenhar um retângulo aqui com 300, espessura 23. Vamos começar então a nossa peça. Vamos lá, arquivo. Opa, digitei errado aqui, desculpa, arquivo, novo, peça. Clicou, vai carregar, tá? Carregou, vem para cá. Então eu vou desenhar um esboço. Se é 2D, vou vir aqui nas ferramentas de esboço e vou desenhar um retângulo. Vou desenhar um retângulo de, vou escolher de ponto central, vai. Vou desenhar na vista frontal e vou deixar de frente para mim. Me aciona esse comando, tá? Vou deixar de frente para mim, tá aqui. Então vou desenhar. Vamos diminuindo o zoom, diminuindo. 300, mais ou menos 300. Por 10, por 10. 300 por 10. Vamos lá conferir se era isso mesmo. Tá? Então aqui, peça nova. É 23. 300 por 23. Então vamos lá corrigir, vamos cotar agora, tá? Então agora vamos lá no nosso esboço e vamos cotar então, tá? Então confirmo. O retângulo feito, vem aqui na aba esboço, dimensão inteligente, vou selecionar essa linha, dou um clique sobre ela, arrasta, dou um clique, digito 23 e dou Enter. Mesma coisa, um clique sobre a linha, arrasta, clica de novo, tá? Vai ser 300 e Enter. Tá, tá cotado meu retângulo, tá? Então, a minha base da minha peça já começou a ganhar forma, tá? Então vamos lá agora, vamos dar uma olhada o que mais tem. Bom, aqui eu tenho um raio, tá? Um raio, e aqui um offset. A vez que eu falo offset é uma distância, tá? É a mesma curvatura, mesma geometria com uma distância conhecida. Então aqui eu tenho um offset de 23, tá? E aqui eu tenho um raio de 80, só que esse raio 80 ele não está alinhado com a minha peça aqui, ó. O centro dele está deslocado em 40, então vou desenhar uma linha de centro. 40 longe da base da minha peça e fazer esse círculo de 80. Vamos lá então. Vou voltar, esboço na minha peça. Então, vou desenhar uma linha de centro aqui. Tá? Aperto o ESC, seleciono de novo uma linha de centro. Vou passando pelo centro da minha peça. Então, posiciono o mouse aqui, não clique em nada, arrasto ele devagarzinho, ficou tracejado, quer dizer que está alinhado. Uma linha de centro. Então, esse ponto, se vocês selecionar essa linha, tá vendo? Ele já está fixo no meio da minha peça. Agora essa linha está solta. Só também, a única restrição que ela tem é que ela está na horizontal, que é esse símbolo aqui. Vamos lá então, vamos cotar ela. Ela tem que estar, então, dimensão inteligente, clico nessa linha, clico nessa, vou arrastar aqui, clico de novo, tá? Eu sei que ela deve estar 40 em relação à minha peça. Tá aqui. Bom, então esse é o centro, tá? Onde vai a minha circunferência, minha curvatura. Esse centro aqui, ó. Vamos voltar lá para a peça, rapidinho, tá? É esse centro aqui, ó.
tá? Então vou desenhar uma circunferência de raio 80 e depois uma com 80 mais 23. Na verdade é offset 23. Então vamos lá. Vamos fazer isso. Então vem aqui. Seleciona esse ponto. Ele está querendo pegar esse ponto aqui, ó. Não é esse ponto que eu quero esse, isso. Então vou desenhar uma circunferência num raio qualquer, tá? Vem aqui, confirmo. Dimensão inteligente, vou cotar. Olha lá, já até selecionou, tá? Selecionou. Ela tinha raio 80, diâmetro 160. Então 160, enter. Tá aqui minha circunferência. Só que eu tenho uma outra igual, no mesmo centro dela, um pouquinho maior, né? O maior exatamente igual a essa espessura, 23. Então eu poderia desenhar uma maior, tá? E cotar ela com 160 mais 23, tá? Porque 23 no raio, então duas vezes isso. Ou simplesmente eu venho aqui, offset. Qual a distância do offset que eu quero? Digita aqui, ó, 23, tá? Seleciono a circunferência, então eu quero uma igualzinha a ela, só que uma distância de 23. Na verdade vai ficar maior 23. Para fora, assim, se tivesse qualquer coisa errada, vocês vêm aqui, ó, inverter. No caso o meu já estava certo, confirmo, fechou. Só que eu tenho muitas linhas, tá? Tem excesso de linhas, né? Excesso de informação. Então eu vou dar uma filtrada nisso, vou tirar o excesso. Então eu vou vir aqui, ó. Ainda na aba esboço, ferramenta de esboço, eu vim aqui aparar. Vocês escolhem os tipos de aparar. Eu escolho, se eu gosto desse daqui, aparar até o próximo, porque dá menos erro, né? Você vai clicando, ele vai tirando até encontrar a próxima linha, tá? E é mais intuitivo também. Então, tiro isso, não vou precisar, nem isso. Esse pedaço e esse também não. Esse pedaço e esse também não. Esse daqui também não. Opa, esse também não. Procure não deixar essas linhas soltas, esses pedaços de linha solta, porque na hora de eu extrusar pode ser que dê erro. Ele se confunde a parte que vai ser extrudada ou não. Então, tira todas as linhas que não forem usar. Essa também, tirei, também é a coisa. Deixa eu ver, essa vai vir, essa vai ficar. Essa sai, essa sai, essa sai. Agora a mesma coisa aqui. Então deixa eu ver, ele vai vir aqui e tal. Essa vai sair. Você sai, você sai, você sai. Essas linhas pode deixar, como elas estão como linha traço ponto, são linhas auxiliares para desenho. Então elas não vão serem consideradas na hora de extrusar o desenho, fazer extrusão no desenho, tá? Então é isso. Então vou vir aqui também apagar. Essas linhas traço ponto pode ficar, não atrapalha, tá? Opa. Eu errei, ó. Tá vendo? Então vou apertar a tecla Ctrl, o CTRL, tá? E junto com ela a Z. Então vou vir com os dois aqui, ó. Ctrl Z, Ctrl Z de novo, mais uma vez aí, corrigiu. Então eu voltei alguns passos anteriores. Então seleciono de novo aparar. É esse, essa, isso. E esse também. Confirmo, tá? Aperta Ctrl S, tá? CTRL ou Ctrl S, essa tecla fica aqui no lado esquerdo do teclado, tá? No caso do meu teclado, então Ctrl ou CTRL e S, Ctrl S para ir salvando. Aproveita aí, já salva a peça, tá? Deixa eu ver. Eu vou apagar essa cota. Por que essa cota? Provavelmente ela vai dar erro no futuro, tá? Como que eu sei? Bom, vamos lá. Eu cotei essa cota aqui, desculpa, eu usei ela, não cotei, eu usei ela quando eu tinha um diâmetro. Quer ver? Acompanha meu mouse, eu tinha um diâmetro aqui, ó, que era 160. Agora eu apaguei essa circunferência, metade dela, então não tenho mais diâmetro. Eu tenho um raio. Eu tenho uma semicircunferência com um raio de 80. Então vou apagar essa daqui, por quê? Porque não faz sentido, ela está perdida. Ela tem duas extremidades cotadas de 160. Uma está lá, a outra eu apaguei. Ela não tem referência. E vem e cota de novo. É importante sempre deixar cotado. Cota de novo, 80. Pronto. Mesma coisa, só que agora ele tem certeza do que está sendo cotado. Ele quem? O software. Tá? Tá feito. Tá? Bom, o que nós vamos fazer agora? Vamos olhar o desenho. O que falta mais? Agora eu tenho que ganhar um volume. Então isso daqui está pronto. Tá? Vou confirmar.
E meu esboço foi salvo aqui como esboço 1, tá vendo? O que eu estava desenhando, na hora que eu confirmei, ele salvou como esboço 1. Vamos dar uma olhada no desenho original. Tá aqui a peça, já desenhei isso, agora quer ganhar volume. Então, volume é esse cara aqui, ó. Então, eu quero que ele ganhe um volume, tá? Eu vou ganhar um volume total, vou desenhar aqui um retângulo, tá? Então, volume de... ele vai ganhar volume para o fundo de 150. Então, vamos lá. Peça 3, 150. Então, já está selecionado, já está em destaque. Vou vir agora, aba recurso, tudo que é 3D é recurso, tá? E vou vir como ressalto base extrudado. Olha lá, já reconheceu. Caso não tivesse reconhecido, vocês têm que vir aqui, ó. Tá vendo? Ele reconheceu porque está aqui dentro, esboço 1. Caso ele não reconhecesse, você seleciona aqui, ficou em azulzinho, vem aqui esboço 1, tá? Seleciona aqui, vem aqui esboço 1, tá vendo? Mesma coisa. Opa, teria a seleção. Esboço 1, tá? Fecha aqui. Bom, qual a distância que eu quero? Então, eu ponho aqui 150. Esse comando já usamos bastante, né? Então, não vou detalhar muito mais esse comando, tá vendo? 150. Tá feito, então, eu desenhei. Se eu olhar aqui o histórico, ó, vou abrir aqui, ó, setinha abrir, eu desenho o esboço 1 e esse esboço gerou o ressalto extrusão 1, tá? Então, esse é pai desse. Sem esse daqui, esse não existe, tá? Nós vamos falar nisso lá na frente, sobre isso, tá? Bom, criei minha peça. Tá salvo, Ctrl S para salvar, tá? Salvou a peça. O que eu tenho agora? Bom, agora eu tenho que cortar ela, tá? Vamos virar de frente aqui para mim explicar melhor. Eu tenho que cortar ela, eu tenho que cortar as pontas. Essas pontas aqui não existem, essas 4 pontas. Então eu tenho que cortar essas pontas, tá? Então, por enquanto, eu vou deixar desse jeito. E vamos olhar nosso desenho. Bom, o que eu tenho? Bom, agora eu tenho que desenhar esse perfil aqui, ó. Então, tem uma circunferência aqui de 150, tá? E duas de raio 25, a uma distância de 250. Bom, então eu vou desenhar uma linha de centro e duas linhas de centro, tá? E essas duas linhas de centro vai estar distanciada 125 em relação ao centro da minha peça. Então, vamos lá. Porque eu quero marcar esse ponto e esse ponto. Para desenhar a circunferência depois a do meio e uni-las. Então vamos lá. Então eu vou deixar até minha peça estrutura de arame. Tá? Para quê? Para não atrapalhar a minha visão. Tá? Vou ter que selecionar. Vou vir aqui, esboço. Vou começar a desenhar a linha de centro. Ele vai perguntar que plano você quer desenhar. Então vou vir aqui e vou escolher um plano. Ó, esse não serve. Tá? Porque esse está aqui, ó. Eu quero um que fica nesse sentido. Esse não serve, porque está aqui. Esse serve, tá vendo? Ele está aqui, ó, nesse plano. Então é esse, vou selecionar ele e vou começar a desenhar. Aquilo que eu falei, apesar que ele está representado por esse pequeno retângulo, tá? Ele representa, tá? Ele está desenhado nesse pequeno retângulo, mas na verdade ele é tudo que está na sua tela. Então vou passar uma linha aqui pelo centro da minha peça. Marca aqui, andar um pouquinho. Passou para o centro da minha peça, tá? Do ESC, de novo, passando pelo centro da minha peça, aqui, centro da minha peça, do ESC. Vou vir com o mouse e vou dar um clique e segurar aqui, ó. Vou arrastar mais esse cara aqui, ó. E arrastar, dar um clique aqui, ó. Tá vendo que minha linha tá solta? Vamos fixar ela então? Tá? Para quê? Porque ficar solta é complicado, tem que ficar no meio da minha peça. Então vou selecionar ela, apertar a tecla Shift e vou tentar selecionar o ponto central da minha linha. Opa! Ponto central. Bom, não está indo, vamos cotar então, mais fácil, vai. Então eu sei que daqui a aqui, tá? Ele tem que ter 75. Se minha peça é 150, metade é 75. Para conferir, vocês clicam aqui, ó. Desculpa, foi mal, errei. Seleciona, aperta Del, vamos lá de novo. Devagar, daqui a aqui tem que ter 75 também, tá vendo? 75, 75 tá no meio da peça, fechou. Isso daí. Esse cara também vai estar, né? Se tentar arrastar ele, você não consegue, porque já está fixado. Bom, agora eu tenho que desenhar uma linha de centro nas extremidades. Então vou desenhar uma linha de centro aqui em qualquer ponto.
de novo, uma linha de centro aqui, ó. Aperto o ESC para sair e vou cotá-la, tá? Ela tem que ter quanto, tá? Bom, eu sei que tudo ela até 250 mais 25, então ela está distante de 250. Metade disso, 125. Então tem que estar na minha peça 125. Tá, é isso mesmo, tem que estar dentro da minha peça, tá vendo? E aqui mesma coisa, seleciona aqui, vem para cá, 1, 2, 5. Bom, vamos lá ver o que nós estamos fazendo. Vamos no desenho para vocês entenderem melhor. Então, voltando no desenho. Então, desenho essa linha de centro. Desenho essa linha de centro. Acompanha o meu mouse aí, tá? Aí eu fiz uma linha de centro aqui, ó, fora do desenho. Aí eu cotei, que dessa a essa tem que ter 250, tá? Significa o quê? Que do meio para cá é metade de um lado, metade do outro. Você tem tudo 250, metade, 125 aqui, 125 aqui. Então 125 para o lado. Cotei esse ponto. Então esse ponto já está definido. Então eu tenho que desenhar uma circunferência raio 25 e uma diâmetro 150. Então vamos lá. Voltando ao desenho. Então eu vou selecionar a circunferência com ponto central e vou selecionar esse ponto aqui. Então nesse ponto aqui eu vou desenhar uma circunferência e nesse também. Qualquer medida, tá? Confirmo, seleciono cota, dimensão inteligente e vou cotar ela, tá? Se ela tem raio 25, então diâmetro 50. Como ele cotou diâmetro 50. Digito 50, enter, aperto ESC, sai do comando. Tá vendo? Ó, coincidiu aqui, ó, como deveriam ser, tá? Coincidiu aqui. Bom, agora eu tenho a circunferência grande aqui no meio. Seleciono de novo a circunferência, seleciono o ponto central, clico, arrasto, dou um clique aqui. Confirmo, seleciono cota, dimensão inteligente e vou cotar ela. Ela tem diâmetro 150, era isso, né? 150. 150, enter. Isso mesmo, ó, tá vendo? Coincidiu, é isso mesmo. Bom, agora eu tenho que desenhar uma linha que une as duas aqui. Então vou selecionar a linha, tá? E cuidado para não escolher esse ponto, porque a tangência não bate aqui, tá? Se eu fosse desenhar uma linha, vamos lá, ela tem que bater algo desse tipo. Vou desenhar fora, ela tem que passar pelas duas circunferências, então ela vai bater mais ou menos aqui, tá vendo? Então ela vai bater depois do lado esquerdo da linha de centro dessa circunferência, tá? E também nesse ponto aqui, ó, então é esquerdo. Então vou tentar clicar mais ou menos nesses locais, tá? Então de novo, aperto ESC. Seleciono linha, então vou vir com o mouse até destacar a circunferência, vou clicar aqui e vou vir aqui, vou clicar aqui. Não selecione o ponto central, não dá erro, tá? Dá erro não, o erro do desenho vai ficar errado. Então seleciono aqui, ó. Aperto ESC. Apertei ESC, não tem nenhum comando ativo, tá? No meu mouse. Vou selecionar essa linha. Selecionei essa linha. Vocês estão vendo que elas estão fixadas aqui, ó. Isso aqui significa que ela está fixada nessa linha. E aqui esse símbolo significa que ela está tangente. Tá? Então, o que é tangente? Quando ela faz, se eu seguir essa circunferência aqui, ó, ela sai certinho nessa linha. Essa linha combina certinho com ela nesse ponto. E mesma coisa lá. Se não tiver esse símbolo, está errado. Tá? Tem que ter esses dois símbolos dos dois lados. Tudo bem? Vou desenhar a mesma coisa aqui. Ó. Então, vou vir aqui. Tá? Aperto o ESC. Dou um clique sobre a linha, olha lá, pegou tangência dos dois lados. Caso não dê tangência, você seleciona a linha, segura a tecla Shift, né, ou setinha para cima, e seleciona isso daqui também. Aí vai aparecer, ó, o que eu posso fazer com esses dois caras. Você vem aqui e clica tangência. Isso daqui força ele, né, a linha reta com a curvatura a dar uma tangência, tá? Mas se vocês fizerem isso que eu estou falando, clicar um pouquinho antes das linhas de centro, ele vai identificar sozinho. Então, de novo, pegar aqui, tá? Aperto o ESC, olha lá, tangência, de novo, seleciona a linha, colocar aqui, um pouquinho depois aqui, aperto o ESC, seleciono, ó, essa não deu, ó, essa não deu. Foi até bom para a gente corrigir o erro. Tá? Vamos lá, vamos corrigir então. Então vou selecionar, dar um clique nesse cara aqui, segurar a tecla Shift apertado e selecionar esse.
Com esses dois, com essa reta e com essa linha, tá vendo? Desculpa, com essa reta e essa curva, com essa curva e essa reta, o que eu posso fazer? Desço aqui, devagar. Bom, quero que seja tangente, tá? Confirmo. Aperto ESC, seleciono a linha. Ó, já está tangente aqui, ó. Agora aqui não está. Aqui não está tangente, então seleciono essa linha. Aperte e segura a tecla Shift ou setinha para cima. E dou um clique aqui também. Selecionei esses dois. Com esses dois eu quero que eles sejam tangente. Olha lá, corrigiu. Clica aqui, aperto ESC, dou um clique na linha. Tá vendo? Tangência dos dois lados. Foi até bom não ter dado a tangência. Já aprende a forçar a tangência, né? Aprende a fazer isso, né? Informando ele o que vocês querem, tá? E não simplesmente ele tome a decisão por você. Toda vez que eu falo ele é o software, tá, pessoal? Bom, vamos lá. O que falta agora? Tirar os excessos de linhas, tá? Porque eu quero só a curvatura da linha, somente a curvatura. Então, isso daí é feito por onde? Tá? No comando, nós estamos no 2D ainda, então na aba esboço, aparar. Então, a aba esboço já está aqui, aparar, escolha o que vocês querem. Eu vou aqui aparar até o próximo, vou tirar os excessos de linha. Não quero você, nem você, muito menos você, também não. Mesma coisa nas pequenas. Tirei esse lado, igual, outro lado. Vamos cotar aqui, ó. Tá cotado. Observação, pessoal. Tá vendo que ficou essa pontinha de linha? Não pode. Tira essa pontinha de linha, vai dar erro no futuro, tá? Confirme, vem aqui, seleciono de novo aparar. Tire você, essa pontinha também. Vou tirar essa pontinha. E vou tirar essa pontinha. Opa, lá, tá vendo? Errei. Tecla Ctrl e a tecla Z. Tá? Voltou, que eu errei. Seleciono de novo a parar. E tiro o excesso. Aperto ESC, saio do comando, tá aqui. Ó. Vou apagar essa cota. Por quê? Possivelmente pode dar algum erro no futuro. Apago essa, mesma história. Daqui pode até deixar, mas vamos apagar também. Vou contar. Por quê? Porque ela se referia a um diâmetro, tá? A uma circunferência inteira, tá? E agora, tá? Ela tá se referindo somente a meia circunferência. Então daí a gente chama de raio, tá? Então vamos cotar raio. Vem aqui. Vou cotar você com 25. Confirmo. Já tá na medida, tá? Eu coto você também. Vou cotar você também, para não ficar solto. Ó, opa, essa não precisa, tá vendo? Aperto ESC. Não precisa. Tá? Feito isso, confirmo. Tá feito nossa peça. Vamos deixar ela em visão escura, tá? Cinza. Então, tá vendo? Então, desenho no meio da minha peça. Bom, desenho no meio da minha peça. Se eu tiver que usar ela, qualquer coisa tem que usar. Tá no meio da minha peça. Então, tem que usar o comando futuramente até 6. Se está no meio, vou ter que usar ganhando volume para os dois lados. Então, isso é ponto central, tá? Então, quando eu for ver isso, já dei uma dica. Se está no meio da peça, vai ter que criar volume para os dois lados, tá? Então, é bidirecional. Bom, o que eu vou fazer agora? Bom, eu quero que esse cara, que está em 3D, fique com o perfil desse daqui. Então, eu vou extrudar o de baixo, cortando. Vou extrudar ele cortando o que já está pronto, tá? Então, eu vou selecionar o que eu acabei de desenhar, que é esse perfil. Então, quer que esse perfil corte de cima. Só que tem um detalhinho. Se é corte, é recurso. Se é recurso, corte extrudado. Não falei, eu quero que ele vai bidirecional, né? Ou do plano médio, para os dois lados. Tá? Plano médio. Tá? Então, eu quero que seja plano médio. Uma distância qualquer, ó. Tá vendo? Passando a peça dos dois lados. Tá vendo? Passou. Pode exagerar. Se eu fizer isso, ele vai cortar a peça e vai deixar somente as pontas, tá vendo? Somente as pontas. Se eu fizer isso. Por quê? Porque eu estou pegando aquele perfil que está em amarelo, tá? E estou fazendo ele ganhar volume, cortando a peça, tá? Então, tudo que está em amarelo vai ser cortado e vai sumir. Então, vai ficar somente a borda. É isso que eu quero? Não. Eu quero que o meio fique, arranque a borda. Então, eu queria que ele mantenha esse perfil. Eu quero que ele corte tudo que é para fora. Então, eu vou vir aqui, ó, acionar esse comando aqui. Acompanhe meu mouse aqui no cantinho, tá? Eu quero inverter lado para cortar.
Então tudo que tiver para fora vai cortar. Tá vendo que apareceu uma setinha aqui, ó? Vou até tirar, ó. Então aqui ele vai estar considerando o que está dentro desse meu perfil. Se eu clicar aqui, ó, ele vai considerar daqui do perfil para fora. Cortar o perfil para fora. Então veja, a altura bateu, confirmou. Tá lá, tá vendo minha peça, tá vendo? Ctrl S, salvar, tá vendo? Então ele pegou aquele perfil e cortou a peça, mas ele tem dois jeitos. Ele corta considerando o que está para dentro, ou ele corta considerando aquele perfil para fora. Então tudo que vai para fora ele corta. É isso que eu queria, tá? Então voltando à nossa peça, já começou a ganhar cara de bancalzinho, de peça, né? Aí, ó. Tá. Então nós já temos esse cara aqui, ó. Nós já temos esse, é só fazer o furo, tá? Então agora nós vamos fazer, fazer o furo não, desculpa, tem que fazer esse corpo, né? Então nós vamos desenhar esse corpo aqui embaixo e fazer ganhar volume, esse corpo cilindro. Então nós vamos desenhar um corpo cilindro, tá? Maiorzão, tá? Aqui tem um diâmetro de 150. Depois nós vamos fazer um furo nele, dois furos, né? Um furo rebaixado, aqui outro furo. Então vamos desenhar ele 150, tá? Ele está na minha peça a 110. Então vou tomar essa base como referência. Ele tem que ficar a 110 a altura da minha peça, tá? Vamos lá. Então ele tem 150, ele está da base da minha peça a 110. Então vamos lá, peça 3. Então vou desenhar um círculo, vou escolher aonde. Bom, se eu falei que eu ia tomar como base o fundo, né, da minha peça, a parte de baixo da minha peça, então vou começar a desenhar um círculo usando esse alinhamento. Então vamos lá, esboço, círculo. Ele pergunta, onde você quer desenhar? Bom, eu quero desenhar tomando como base isso daqui. Tá? Tomando como base isso daqui. Só que eu vou virar a peça para mim. Vou deixar em estrutura de arame. Por quê? Porque eu vou usar a peça, tá, para me auxiliar como referência e vou deixar ali de frente para mim. Tá aqui, ó. Então vou passar o mouse devagarzinho aqui. Para quê? Então vê que eu passo o mouse aqui para vendo que aparece um ponto central dessa curvatura. Aqui não era um círculo que tinha? Todo círculo tem um centro. Então quando eu passo o mouse e paro, espero um pouquinho, ele vai destacar o ponto central onde tinha aquela curvatura. E é ele que eu vou usar. Então vou vir aqui. Vou desenhar uma circunferência que vai coincidir com esse cara aqui, ó. Tá? Aperto o ESC. Vou vir aqui e vou cotar. Ela tem que ter de diâmetro 150. Confirmo. Vamos lá. Está aqui desenhada meu esboço 3, tá vendo? Agora eu quero ganhar volume. Puta, mas como que eu faço? Tá? Caramba. Se eu ganhar ele reto, ele vai ficar algo estranho. Tem duas formas, tá? Vamos lá. Então, ele tem que ganhar volume. Então, vamos ganhar volume. Então, eu venho aqui em recurso, ressalto extrudado. Então, eu quero ganhar volume, inverto aqui, ó, clico para cima. Bom, se ele ganhar volume dessa forma, tá? Ele vai ficar cheio aqui e cheio aqui também. Não vai rolar. Depois eu vou ter que vir cortar aqui, mas ele passa, eu vou ter que cortar a lateral, tá? Poderia fazer isso, depois eu tinha que vir cortando todo esse perfil. Daria certo? Dá certo. Isso é mais complicado. Bom, vamos lá. As outras opções. Então, eu tenho aqui, eu quero que ele saia da onde e vai para onde. Eu poderia fazer ele, por exemplo, saindo da superfície e escolha a superfície. Poderia dessa forma? Até poderia. Tá? Até poderia fazer isso. Só que ele vai seguir a curvatura do meu perfil. Tá? Então, ele faz, tá? Só que ele vai ficar curvado em cima também. Então, vamos lá. Então, quero sair dessa superfície. Então, até daria certo, mas não vai ficar, vai ter que cortar também, tá? Tem que cortar. Ele não está mostrando, não sei por que não mostrou a visualização, mas o que acontece? Ele vai crescer e no topo dele vai ter uma curvatura. Vai ficar curva que nem a peça de baixo. Aí eu vou ter que fazer ele maior e cortar também. Bom, cortar de novo? Então, as duas opções. Então, qual a opção que eu posso usar? Bom, então eu posso fazer aqui, ó, que eu quero que ele comece, então, se eu quero que eu comece da superfície para cima, ele vai pegar a curvatura da superfície. Então eu vou inverter. Eu quero que ele comece de cima até a superfície, tá? Então eu vou vir aqui, ó, offset. Eu quero que da onde eu desenhei, tá? Da onde que eu desenhei? Desculpa, é de cima.
Offset, eu quero que seja 110, tá? 110, inverta aqui, ó, clica aqui, ó, para cima. Bom, então quero que ele seja, comece 110, tá? Comece que ele seja uma distância 110 da minha base, só que eu quero que ele venha, não para cima, eu quero que ele venha até a superfície. Então ele vai crescer 110 até uma superfície. E vou selecionar aqui a superfície. Tá vendo? Tá feito. Então ele tem uma distância de 110, é 110 mesmo, até a superfície. Vamos lá ver. Opa. Então vou confirmar aqui, tá? Tá vendo? Criou. Então, de vez eu criar da superfície até 110, eu criei de 110 até a superfície. Vamos só ver se é 110 mesmo essa medida. 110, tá vendo? 110 em relação à minha base. Então vamos voltar ao desenho. 110 em relação à minha base. Tá feito aqui, tá? Minha peça está feita, tá? Vamos só conferir as medidas, então. Vou deixar de frente para mim. Estrutura de arame. Eu vou clicar aqui, avaliar. Selecionar a medida e vou clicar nesse daqui, ó. Bom, aqui tem comprimento do arco. Vou selecionar aqui, daqui até aqui, 110. Tá vendo? É isso mesmo. 110. Então, tá feita nossa medida. Vamos ver se tem alguma coisa para conferir. Aqui tá dando comprimento do arco. Tá feita nossa peça. Vamos continuar então. Tá feita nessa. Se precisar mexer alguma coisa, é só vir aqui, ó, e editar, tá? Vem aqui, ó, tá vendo? Aqui mostra todas as medidas dela. 80, 23, 300, tá? É igualzinho tá lá. Voltando a peça, tá? Então aqui eu tenho uma raio 80, 23, é igualzinho tava lá, só para conferir, né? Vou conferir. Tá? Clicando no esboço. No raio 80 aqui nessa peça. Bom, agora a gente precisa fazer um furo aqui, tá? Então eu tenho dois furos, um furo com rebaixinho e um furo passante de 75. Então vou fazer o furo passante primeiro. Então vou vir aqui, esboço, desenhar onde? Quero desenhar aqui, passo o mouse no centro da peça e venho até aqui, ó. Cliquei, desenho, confirmo e coto. É sempre essa a regra, tá? Então seleciono a ferramenta, escolho onde é que eu vou desenhar, desenho, confirmo e coto. Feito isso, confirmo esboço, o que eu desenhei veio aqui, ó, esboço 4. Eu vou usar ele, vir na aba recurso e vou furar minha peça. Quero que corte extrudado, tá? Passante, confirmo. Fez o furo, agora eu tenho um furo menor rebaixado, tá? Então, furo com rebaixo. Então vem aqui, tá? Aqui. Tem um furo rebaixado. Então tem um furo de rebaixo, um furo 100, rebaixado 20. Então vamos desenhar um furo 100, rebaixado 20. Então mesma coisa. Seleciono a ferramenta que eu quero, abro esboço, círculo, quero desenhar aqui, destaco o centro, então do centro até aqui, desenho o círculo. Confirmo, coto. Coto 100. Tá? Confirmo a dimensão, confirmo que eu desenhei e ficou salvo aqui, está em destaque, recurso, corte. Vou fazer um corte extrudado, só que eu quero que seja 20. Então digita aqui 20. Digitou 20, confirmo. Está feita nessa peça. Tá aqui nessa peça, bonitinha, furadinha, tá? Bom, o que eu preciso fazer agora? Agora eu preciso fazer aquele furo tem uma medida certa para fazer aquele furo, então vamos usar um comando especial. Antes disso, tá? Apesar que aqui não precisa, se eu passar o mouse aqui, ó, ele vai destacar o centro.
Mas se fosse uma peça plana e você quisesse fazer furo com auxílio da ferramenta sem perfuração, talvez você tinha que marcar ponto, tá? Como que eu marcaria um ponto, tá? Por exemplo, eu venho aqui, ó, aba recurso, procuro por geometria de referência, ponto, tá? Clico no ponto, tá? Aí se vocês colocam aqui, ó, qual a referência de vocês? Bom, quero que nesse círculo um ponto no centro dele, tá vendo? Então aqui eu marcaria um ponto. Então isso é ferramenta de ponto que pode te ajudar, tá vendo? Tem um ponto lá. Porque às vezes na hora que você for procurar onde você queira furar, você não consegue encontrar. Então já faça o ponto antes. Então ferramenta de pontos, seleciona o que você quer, o centro do arco ou as medidas, tá? Marquei um ponto, só para mostrar a ferramenta de ponto para marcar ponto. É como se fosse, quem é da área mecânica sabe, né? Antes de furar sempre bate uma punçãozinha ali, bateu punção para entrar com a broca. É como se fosse isso, tá? Bom, vamos furar então. Então eu quero furar com um perfil que encaixe um parafuso específico. Então vou vir aqui, ó, aba recurso, assistente de furação, tá? Assistente, e vou clicar aqui, assistente de furação. Ele vai carregar algumas ferramentas, tá? E eu vou escolher o tipo de furos, tá vendo? Tem vários tipos de furo, tá? Então é que vocês, com o tempo, vocês abordem, escolha cada um, ele vai mostrando a diferença e tal, tá? Cada tipo de furo, eu vou escolher o segundo. Furo escariado. Escolhe que norma que você quer, cada parafuso é normalizada, que norma que vocês querem, tá? Eu vou escolher a norma, vou escolher a DIN, tá? Escolha o tipo de parafuso, tá? Então eu vou escolher o parafuso, aí você escolhe o que você achar a sua preferência. Vou escolher esse segundo aqui, ó. Cabeça de soquete, sextavado. Parafuso sextavado, cabeça, soquete. Aí eu preciso marcar a posição, onde que eu quero que eu faça, que seja feito o furo, tá vendo? Aqui, ó. Tá? Então seleciono aqui, em que face? Nessa face, tá? Tá vendo como é duro escolher, ó, a posição? Tá? Como eu marquei o ponto, tá vendo, ó? Ele já acha. Já fez o furo, tá vendo? E aqui também, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui ele não acha o furo. Como eu tenho esse centro, eu paro o mouse, espero ele destacar o centro e vou pra lá. Olha lá, achou. É mais difícil. Agora, se fosse uma chapa plana, não tem curvatura, onde tem um centro marcado, então eu teria que marcar os pontos previamente, tá? É uma forma de ajudar. É isso que eu quero? Sim, confirmo. Furo feito, tá vendo? Então o furo já está na medida. Dá para regular a folga do parafuso nesse comando. Depois a gente aborda melhor esse comando. A folga do parafuso, a folga na altura, quanto parafuso você quer que ele abaixe. Então tem toda essa regulagem aqui comando. Então vocês têm que explorar aquele comando, tá? Com mais detalhe, mais devagar, mais com calma. Eu não vou ficar falando aqui no vídeo, não vai ficar muito longo o vídeo. Talvez a gente faça um vídeo futuramente só do detalhe desses comandos. Bom, tá feita a minha peça. Tá? Agora eu quero fazer nervura. Então, para fazer nervura, eu vou usar esse cara aqui, ó, assistente de nervura. Tá? Então, vou ter nervura, então vou fazer uma linha. Essa linha ele vai ganhar volume, tá? E vai gerar uma nervura. Tá? Então, eu vou desenhar uma linha. Eu quero desenhar uma linha que sai do meio da minha peça até aqui. Tá? Então, eu vou escolher um plano. Que plano? Um plano que passa no meio da minha peça. Esse passa? Não. Esse passa? Não. Esse passa no meio da minha peça? Também não. Não tem nenhum plano que passa no meio da minha peça. Então vou ter que criar um plano novo. Nós já vimos isso, tá? Então esse plano coincide aqui que faz a peça. Então criar um plano que ele venha 7,5 para cá. Então vem aqui, ó. Geometria de referência, plano. Então vou criar um plano, tá? Onde o meu frontal é minha referência. Ele vai ser paralelo a ele. Com uma distância conhecida de 7,5. Digito 7,5. Do Enter. Tá? Tá vendo que ele foi pro meio da minha peça? 7,5, tá vendo? Porque minha peça tem 150, esse plano está encostado nela, metade 7,5. Beleza, confirmo. Então, plano 1. Então, vou usar ele para desenhar minha peça. Seleciono ele, esboço, linha. Tá? Quero que fique de frente para mim. Tá? Ponta cabeça. Não é muito legal ponta cabeça, né? Vamos virar. Vamos ver se agora ele fica certinho. Aqui. Pronto. Aqui. Vamos desenhar a estrutura de arame. Mais fácil de desenhar. Está aqui. Bom, então eu quero uma nervura que ela saia desse ponto aqui, ó. Seleciono esse ponto. E eu não posso escolher aqui, ó. Eu vou colocar. Eu quero que ela entre dentro da minha peça. Vou escolher que ela entre dentro da minha peça, tá? Por que eu quero que ela entre dentro da minha peça? Vamos lá.
Aqui, ó. Quando eu desenhar uma nervura, tá? Se ela sair da face da minha peça, quando ela criar volume, como a curvatura, o meu corpo é curvo, tá? Vai ficar algo assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo? Fica esses vazios, tá? Tá vendo? Por quê? Eu desenho uma linha e quando ela criou volume, ela vai seguir essa linha, tá? Tá vendo que vai ficar esses vazios aqui, ó? Isso daqui vai dar erro. No assistente de perfuração de nervura, vai dar erro. Isso daqui eu fiz manualmente, tá? Desenhei um leão, desenhei um triângulo, extrudei ele, tá? Aí fica esses vazios. Então a nervura tem que encostar até aqui, tá? Então para isso eu vou fazer ela entrar na minha peça, tá? Por isso que eu fiz ela entrando na minha peça, tá? Então ela tem que entrar na minha peça, porque na hora que ela ganhar volume, ela coincida, ela vai virar uma coisa só e não sai para fora da minha peça. Sair para fora vai dar erro, tá? Esse comando vai dar erro e não vai deixar fazer, tá? Aí você não vai saber o porquê, tá? E eu sei que essa daqui tem uma medida de... Eu até cotei no outro desenho, vou deixar ela aqui com 10. Tá? Com 10 e vou deixar ela aqui com 15. 10 com 15? Não, 15 é muito. 10 por 10. Tá? Vamos lá ver, tá? Vamos olhar nosso desenho, só para finalizar, tá? Olhando o desenho. 17, desculpa. Então, tem uma nervura de 17 aqui, ó. Tá? Tem uma altura de 17. Uma altura de 17. Vamos ver se a gente consegue ver a inclinação dela. 60 graus. 17, 60 graus. Então vamos lá. Então vamos fazer isso na nossa peça. Então, vou apagar esse cara aqui. Isso daqui era 17. 17, né? Vamos lá ver de novo. Confirmando 17. E uma inclinação de 30 graus. Então vou tentar cotar aqui, vamos ver se ele vai deixar cotar. Cotou, 60 graus. Está quase lá. Então uma pequena nervura, tá? Na nossa peça. Feito isso, tá? Sente nervura. Confirmo. Vou deixar ela escura para ver o que está acontecendo. Tá aqui, ó. Desenho uma linha, eu quero que essa linha ganhe volume. Então vou vir agora aqui, recurso. Assistente de nervura. Tá vendo que ele já identificou alguma coisa? Só que essa seta está para cima. Então a nervura aqui vai crescer para um lado só, vai para o outro lado. Não, quero que ela ganhe volume igual para os dois lados. Quero que seja 10, tá? E eu quero que seja para cá, não, para cá mesmo. Para cá, tá vendo? Só que não é para cima, eu quero inverter o lado dele. Inverter o lado do material, para baixo. Tá vendo? Se ela não for sair fora aqui, vai dar certo. Confirmo. Fez nossa nervura. Ficou um pouco menor que o nosso desenho, tá? Tá? Ficou um pouco menor. Se quiser aumentar ela aqui, ó, poderia aumentar. Só vir aqui, esboço, editar, tá? E editar ele, tá? E editar esse daqui. Se quiser mudar aqui, ó, a gente tenta mudar para 10. Ele não vai... Mudou para 10, por exemplo. Aumentar a nervura. Se quiser aumentar o ângulo aqui, pode aumentar, por exemplo, para um 70. Aí vocês editam a nervura. Provavelmente vai dar erro aqui, ó, porque tá vendo? Ficou muito próximo da superfície. Ó, ficou até fora da superfície, então vai dar erro. Tá? Então o ângulo não tem jeito, tem que ser 60 mesmo. Tá feita a nossa nervura. Tá? Só estava editando ela. Uma pequena nervura, ficou um pouco diferente da peça, mas é assim que faz assistente de nervura. Tudo bem? É só levar ela mais para cima aqui, ó, que ela daria certo, tá? Bom, vamos corrigir ela, não ficou legal, né? Então, vamos corrigir essa nervura aqui. Vamos colocar de frente pra gente. Ficou muito baixo. Vou puxar essa nervura, por exemplo, para cá. Vou colocar um ângulo de 65. Aí, ó. Aqui ficou melhorzinho. Se não der erro, vamos ver. Olha lá. Deu nervoso. Bom, é só fazer a mesma coisa desse lado aqui, ó. Tá?
Ou vocês podem copiar também, tá? Pode copiar tanto peça 2D quanto 3D. Se vocês quiserem copiar ela, tem que ter um plano só de referência que passa no meio da minha peça. Vamos ver se tem. Não. Ó, tem um plano que passa no meio da minha peça. Então esse plano vai servir o espelho para esse daqui. Ó. Se quiser espelhar, vem aqui, ó, recurso, espelhar, tá? Recurso espelhar, o plano já está selecionado. Esse plano aqui. Recurso espelhar, seleciona a nervura, tá? Confirma. Tá feita a peça. Beleza, pessoal? Então esse é o esquema de fazer uma pecinha dessa, tá? É um pouco mais complexo, tá? Na verdade são várias coisas, vários comandos que foram sendo somados aí, beleza? Qualquer coisa depois eu faço um outro vídeo aí somente pegando essa peça e colocando na folha de plotagem, tá? Então lembrando, o que teve de novo aqui? Assistente de perfuração. Importante explorar o assistente de perfuração, as opções, tipo de parafuso, as normas, as folgas do parafuso, se é parafuso entre ajuste, se está folgado, sim ou não, qual a altura dele em relação à face. Então tem várias opções. Tome cuidado nesse assistente com a posição, como posicionar o furo, tá? O assistente de nervura também tem, tá? Dá para fazer sem ele e dá para fazer com ele também, tá? Que facilita. Só observação, cuidado para fazer sem nervura em peça circular, porque quando você ganhar volume, tenha certeza que esse volume não vai sair para fora da sua curvatura, senão dá erro. Tudo bem? E o outro detalhe aí foi criar esse corpo, né? Então, na verdade, foi cortar, desenho uma peça, né? Primeiro corpo, né? Ele tinha uma forma curvada, mas porém retangular. Aí eu desenho um perfil e cortei esse perfil para fora, então cortar para fora, que até então vocês não tinham visto, tá? E depois também ganhar o corpo, desenhei uma superfície circular, então ganhei corpo como? Não sendo da onde eu desenhei para cima, mas sim de cima de 110 até a superfície, tá? Aí deu certo. Poderia fazer de três formas: desenhar de baixo para cima e cortar a parte de baixo, desenhar da superfície para cima, deixando o excesso e corta a parte de cima, tá? Que vai ficar curvado, vocês tentam fazer isso. Ou dessa forma, começa de cima até a superfície, aí fica certinho, não precisa fazer mais nada. Pessoal, vamos corrigir a peça aí, né? Tem um negocinho errado nela aí, né? Então dá uma pausa aí no vídeo, tá? Corrigir a peça. Tinha acabado, mas tá meio estranha, né? Se vocês olharem em relação a essa daqui, ó. Cadê a nossa peça original? Nervura, tá meio... tá para mais curtinha, né? Então, o que está errado? Essa cota aqui, ó, de 40. Eu deixei com 20, se eu não me engano lá. Vamos lá corrigir, tá? Então, como que eu corrijo isso? Bom, primeira coisa, tem que identificar que parte que eu errei. Bom, eu já sei que eu errei na parte lá no começo, inicial. Foi a primeira coisa. Foi só esse cara aqui, ó, tá vendo? Olha aqui, ó, tá vendo? Uma cota de 20. Então, vem aqui, direito do mouse, editar, tá? Editar. Então, tem que editar esse cara aqui, ó. Então, vou editar ele para 40, do Enter, tá? Então ele já corrigiu e tudo que veio depois dele ele vai corrigindo ou vai dar erro, né? Às vezes é uma cascata de erro que você fica louco para corrigir, tá? Mas nesse caso vai dar tudo certo. Tenha fé, tá? Vamos lá então, confirmamos, tá aqui, ó. Então corrigi nossa peça, tá? Então parei um pouquinho o vídeo, voltei um pouco para corrigir ela para realmente ficar igualzinho ao nosso desenho. Beleza? Ficou longo o vídeo, mas é isso daí, pessoal. Obrigado, até mais.